O Internacional treinou hoje pela manhã no CT Parque Gigante e a preparação começou para o jogo contra o Bolívar na próxima terça-feira, às 7 horas da noite. Do dia de hoje eu quero te trazer as principais informações que a gente conseguiu colher ao longo do dia de hoje. Primeiro, sobre a decisão do Internacional sobre a venda do Johnny, se vai acontecer ou não. Quero te falar também sobre a situação do Luiz Adriano e também do Vitão, que a gente conseguiu saber hoje pela manhã. E quero te falar sobre um pacto, uma conversa de quase meia hora que aconteceu em volta do campo hoje no CT Parque Gigante antes do começo do treino deste domingo. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa noite, Colorado, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e no dia de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Inter. E só antes de começar eu peço para te deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e utilizando o cupom CANALTN tu ganha um bônus de até R$ 500 no teu primeiro depósito. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição ou no teu navegador e aposta agora mesmo na Betano, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui realmente falando nesse momento sobre esse treino que aconteceu nesse domingo e algumas informações em específico que eu quero te trazer. O treino começou ali por volta das 11 horas, 11h10 e eu presenciei nos treinos, estava hoje presente no treino com os 3 colegas e assim começou o treino a gente viu uma conversa, só que uma conversa que durou não um pouco tempo, mas sim muito, por volta de 20 a 25 minutos, que estavam todos os jogadores do Internacional, tantos que atuaram contra o Flamengo, tantos que são realmente considerados titulares que vão a campo contra o Bolívar. Essa conversa, ela foi um bastidor juntamente do Eduardo Cudê e o Lúcio Gonzalez para motivar os jogadores para o jogo contra a equipe do Bolívar, para ter realmente essa mobilização, para o Inter não subir no famoso salto alto. Existe hoje dentro do Internacional uma mobilização muito grande para esse jogo dessa próxima terça-feira. Eu estou bem confiante para esse jogo, porque eu vejo que hoje o grupo do Internacional não trata esse jogo, por exemplo, como um jogo, já tá ganho, já estamos classificados, vencemos na altitude, agora aqui vai ser mais fácil. Não, eles não tratam o jogo dessa forma, eles tratam o jogo, como disse o próprio Gabriel após o Flamengo, como mais uma guerra. Como disse o Alan Patrick também após o jogo, agora temos uma guerra no estádio de Beira-Rio. Então todos os jogadores, nesse momento, tratam a partida de um mesmo jeito, como uma decisão, como se tivesse, por exemplo, 0-0 no placar agregado. E a conversa que teve hoje, né, esse pacto que foi feito, essa mobilização, durou muito tempo. Hoje vou até te falar que foi a parte maior do treino, foi essa conversa que aconteceu no começo. Após essa conversa, os jogadores que atuaram contra o Flamengo foram para a academia, os demais jogadores ficaram em volta do campo, participaram de um aquecimento, fizeram alguns trabalhos característicos do Eduardo Cudê, de intensidade, logo o treino foi fechado. Em volta do campo, 3 jogadores ficaram correndo, fazendo uma espécie de trabalho regenerativo, que foi o Ender Valência, o Maurício e o René. Esses 3 jogadores ficaram em volta do campo fazendo meio que uma espécie de um trabalho regenerativo. Além disso também, a gente conseguiu saber hoje a situação do Vitão e também do Luiz Adriano. Luiz Adriano tem uma entorse no tornozelo direito. Entre amanhã ele deve fazer exames de imagem, vai ser reavaliado, realmente está fora do jogo contra o Bolívar. Vitão tem uma lesão na coxa direita, também vai fazer exames amanhã para saber a situação, vai ser reavaliado, ver como é que evolui o quadro dele, mas também está fora do jogo contra o Bolívar e deve ser cortado da seleção olímpica brasileira. Inclusive o técnico Ramon Menezes já começa a procurar um substituto para o lugar do Vitão. Tanto o Luiz Adriano como o Vitão estão fora do jogo dessa próxima terça-feira contra a equipe do Bolívar. Além disso, tu vai falar, bom, quem que vai ser a dupla de zaga então juntamente com o Gabriel Mercado? Existem 2 opções, e são as únicas 2 que o Eduardo Cudê tem no elenco. Nico Hernandes ou o Igor Gomes. A tendência é que Igor Gomes atue. Por quê? Porque o Igor Gomes fez uma baita partida contra o Flamengo. O Igor Gomes é o reserva do Vitão, é o jogador que joga pelo lado direito, já que o Nico Hernandes é um canhoto. Então teria que colocar o Nico Hernandes na esquerda e puxar o Gabriel Mercado. Então, para não ter que puxar o Mercado, a tendência é que Igor Gomes seja a dupla de zaga do argentino, tá bom? Óbvio que existe a possibilidade também no Nico Hernandes, mas pelo que a gente viu dos últimos jogos e pela atuação que o Igor Gomes fez contra o Flamengo, a tendência é que realmente ele seja o titular.
Além disso, no mais, vai ser o mesmo time que a gente já conhece, com Rocher, Bustos, Igor Gomes, Gabriel Mercado, René, aí Johnny, Maurício, Arangues e o Wanderson, na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Essa deve ser a escalação que deve ir a campo, tá bom? Lembrando, outra situação também que eu tenho para atualizar para vocês sobre a situação do Johnny, tá? Que recebeu recentemente, né, essa sondagem, uma sondagem muito forte do Bologna, da Itália, time da primeira divisão, informação trazida pela imprensa italiana, que o Bologna estaria interessado na contratação desse jogador, e o Inter, nesse momento, pensa de um jeito. O presidente Alessandro Barcelos, para ser mais específico, pensa de um jeito. Vai chegar agora, no mês de setembro, outubro, uma verba da Liga Forte Futebol, que o Inter assinou recentemente, no valor de 200 milhões de reais, né, para venda dos direitos de transmissão pelos próximos 50 anos, e nessa temporada está para chegar 105 milhões de reais e os outros 105 na próxima temporada. O que o presidente Alessandro Barcelos quer fazer? Ele quer antecipar essa verba para não precisar ter que vender o Johnny agora. E aí só precisar vender o Johnny, o Maurício no final da temporada, para conseguir ter esse fluxo de caixa. Porque no momento ideal do Inter, a ideia realmente era vender um jogador agora na metade desse ano. Só que como o Inter está avançando muito na Libertadores, o Inter está em vias de conseguir, por exemplo, chegar numa semifinal de Copa Libertadores, a ideia nesse atual momento é manter todos os atletas hoje que tem no plantel. E com isso, a tendência é que eles consigam tanto manter o Johnny, mas também conseguir manter o Maurício, que são os dois jogadores hoje do Internacional que são mais assediados, tanto o Johnny como o Maurício. E a ideia, antecipando essa verba da Liga Forte, conseguiria fazer esses dois jogadores ficarem até o fim do ano no Internacional, e aí só após a temporada o Inter vendesse esses dois jogadores, aí com a janela de transferências abertas, conseguiria, por exemplo, trazer reposições para o lugar. Mas a ideia inicial nesse momento é essa: segurar o Johnny e Maurício, ou seja, não vender o Johnny para o Bologna e antecipar o dinheiro da Liga Forte de Futebol para não ter que fazer nenhuma outra venda e ficar com esse grupo que está agora até o fim da temporada. Óbvio, se chegar, por exemplo, uma proposta de 15, 20 milhões pelo Johnny, de euros no caso, aí não tem como segurar, porque é uma proposta irrecusável. Mas se chegar aquela proposta que o Inter imagina de 8, 10, 12 milhões de euros, né, pelo Johnny, falando em específico, a ideia é segurar ele pelo menos até o fim da temporada. E falando sobre o Maurício, é algo parecido, né, porque o Maurício, o Inter tem um valor um pouco maior, né, o Inter pensa em ganhar 15 milhões de euros com ele, e desses 15 milhões de euros, 50% são do Inter, ou seja, 7 milhões e meio de euros iriam para o Internacional. Então, se chegasse, por exemplo, uma proposta de 25, 30 milhões de euros, aí não teria o que fazer. Mas chegar, por exemplo, para base de 15, 20, o Inter mantém também o jogador até o fim da temporada. Pelo menos esse é o pensamento e a ideia da atual direção no Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários também o que tu achou desse vídeo. Volto logo mais com novas informações, um grande abraço para todos vocês e volto amanhã com o último treino do Internacional no CT Parque Gigante antes do confronto contra a equipe do Bolívar. Então um grande abraço, valeu, falou e fui!